Bom dia! O Band Mulher já está no ar e o programa de hoje está recheado de assuntos que informam e fazem a diferença no seu dia. Você já ouviu falar em Ozempic Face? A doutora Stephanie Seolin nos explica o que é esse afinamento do rosto provocado pelo uso de medicamentos para emagrecimento. A geneticista e nutricionista Juliana Viegas traz orientações importantes sobre um problema que afeta muitas pessoas, a síndrome do intestino irritável. Vamos entender os sintomas e como resolver com esse desconforto. Medir a pressão arterial em casa, isso realmente funciona? Dr. Gilberto Laorg Nunes mostra como essa prática pode ajudar e muito no diagnóstico da hipertensão, além de trazer orientações importantes sobre como fazer a medição corretamente. No quadro Saúde em Casa, da CG Home Care, vamos falar sobre a presença dos pets no cuidado domiciliar. Eles fazem bem para o corpo e para a alma, especialmente para quem está em tratamento em casa. Você sabe o que significa ESG? A contadora Liliane Castro explica como esse conceito, que envolve responsabilidade ambiental, social e de governança, está mudando a forma de fazer negócios no Brasil e no mundo. Tem também dica jurídica no programa de hoje. A doutora Virgínia Lobato Flores explica sobre uso capião de imóvel por herdeiros, um tema que gera muitas dúvidas e merece atenção. E tem novidade no Grupo Bandeirantes. Estreou essa semana a Band FM, a nova rádio musical que já está embalando os gaúchos. E eu vou receber aqui no estúdio o diretor artístico Betinho, que vai contar tudo sobre esse novo projeto cheio de ritmo e energia. Tudo isso e muito mais no Band Mulher, que tem o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689, Piranga 7630, aqui em Porto Alegre, e na Rua Liberdade 46, em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, você já sabe, só na Simoneto. E a gente só pode abrir o Band Mulher mesmo num ritmo já contagiante, falando de música que eu adoro, sei que vocês aí de casa também. Com ele, o Betinho, que é o diretor artístico aqui do Grupo Bandeirantes. Tudo bem, Betinho? Bom dia. Ai, eu fico feliz de trazer ele aqui. Também. Ah, que delícia estar aqui, né? Com uma baita notícia, baita que nem os gaúchos dizem. Verdade, já sou um rostinho conhecido na tela da Band, mas por conta do carnaval que eu apresento, mas eu falo para todo mundo, verdade. Gente, eu trabalho também, minha vida não é só carnaval. Mas as pessoas adorariam trabalhar nesse carnaval. Não, e o Betinho, nosso carnaval dele, mas mais perto do carnaval a gente vai trazer ele para falar de carnaval. Hoje a gente quer saber de Band FM Poa. Estreou essa semana, Alto Astral. Vamos contar para as pessoas direitinho, quem ainda não está acompanhando, a frequência, o que o público pode esperar dessa rádio? Vamos, estou super feliz, eu vim implantar a rádio aqui em Porto Alegre, estou muito feliz porque a gente traz para Porto Alegre esse DNA musical do Grupo Bandeirantes. A gente tinha duas lados de jornalismo aqui, né, a Rádio Bandeirantes e a Band News, e agora a gente vem com esse DNA musical de uma Band FM, uma rádio que já existe em 68 cidades do país, é líder em São Paulo há mais de 10 anos. Nossa. E a gente regressa a Porto Alegre, né? A Band FM já existiu em Porto Alegre no começo do 2003, 2004, por aí, saiu do ar para dar origem à Band News FM e 20 anos depois a gente retorna ao dial gaúcho para a gente levar um pouco de música boa, promoções, companhia para esse público maravilhoso. A frequência que você perguntou? 93.3. Estreou na última terça-feira e já está um sucesso. Ah, eu imagino, com certeza a gente já está acompanhando aqui. Agora sim, tu acha que realmente o público, porque aqui na Bandeirantes a gente tem muitos programas jornalísticos mesmo, né? De entrevistas, enfim, de entretenimento. Tu acha que estava faltando voltar para cá, como tu disse que está voltando, essa rádio, que é uma rádio mais popular, né? Que é a música que a gente ouve no carro, que é a música que a gente ouve em casa? É uma rádio companheira, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo trabalhar. A gente vem com uma proposta de trazer alegria, de trazer companheirismo, boas promoções. Aliás, posso falar algumas já? Deve! Atenção, a gente tem assim, a Band tem muitas grandes promoções, né? Eu vou dar uma delas para vocês. 4, sabe aquela lave seca? Olha! São 4.
Entendeu? Para então, participar. Onde é que eu entro para me inscrever? É só sintonizar 93.3, que tem promoção o dia todo. Então, bastante prêmio, convite para show, para cinema, para restaurante, vale hambúrguer, promoção para dar aquele fonezinho lá da Apple, que custa uma fortuna, a gente já está dando. Já estamos dando hidratação para o seu cabelo, manicure e tudo mais. Gente, então, uma rádio bacana, com um time de peso aqui para o local. Né? Gente, perguntar alguns nomes aí de locutores, sei que você não vai lembrar de todos, não, são lembro, muitos, né? Claro. A gente abre o dia, né, com a Hora do Ronco, que é um programa que está no ar já há 40 anos. Né, é um programa bem humorado, não é um programa de humor, é um programa bem humorado. Isso às 6 da manhã, às 8 chega Simone Cabral para comunicar com a população aqui de Porto Alegre. Aliás, Simone Cabral, que já é, né, uma locutora bastante conhecida, que é uma apresentadora bastante conhecida em Porto Alegre. Então a Simone vem com a Manhã Show, de 8 às 11 da manhã, né, trazendo o horóscopo, trazendo a fofoca dos artistas, bastidores de celebridades e muito presente. 11 da manhã, quem ama não esquece. O público gaúcho vai se surpreender. Todo dia uma história diferente, contada de maneira que só a Band sabe contar. E aí a programação vai. Na tarde a gente tem o Luan Santos, que entra aqui no ar às 1 da tarde. Final da tarde a gente tem o Rodrigo Moreno. Logo mais às 6h30 tem o Estação Band FM com o Diego Garcia, a Carol Teodoro, a Pedrita e o Rodrigo Moreno. É muita coisa bacana pra gente. Já são nomes também familiarizados aqui, claro, né, com os gaúchos, com certeza absoluta. E esses presentes todos, quer dizer, basta que as pessoas... Isso também é uma interatividade muito grande, né, Betinho, que a gente exerce. E basta que as pessoas escutem a rádio, participem das promoções, né? Exato. Vou falar no nosso WhatsApp, tá? 99 509 0933 99 509 0933. Já salva aí no seu celular e através desse número você pode participar junto com a gente, falar com os comunicadores, mandar beijo, mandar abraço, ganhar presente, ou seja, essa é a nossa interatividade do dia inteiro, fora o nosso Instagram, que é @BandFMPoa. Com certeza, e eu ia te dizer isso assim, para as pessoas até entenderem, porque a gente acha assim, mas criar uma rádio deve ser uma maravilha e tal, até mas não é fácil, né? O Betinho vai ficar aqui com a gente um tempão, vários meses mas fico feliz da vida, você sabe disso, eu tive aqui, eu passei um ano aqui em Porto Alegre, gente. Tu é baiano, né, Betinho? Eu sou paulista. Tu é paulista, eu achava que tu era baiano. Paulista do interior de São Paulo. Moro hoje em São Paulo, minha família mora em São Paulo, faço carnaval, né, da Bahia. O baiano, acho que eu sou baiano. É por isso que eu te liguei direto com o Bahia. Mas eu passei o primeiro semestre implantando a Band FM no Rio de Janeiro. Então eu fico 2 semanas aqui, uma em casa, mas duas aqui, uma em casa. Que eu ia te perguntar, porque até o slogan que vocês criaram, né, a sua rádio do seu jeito. Quer dizer, tem que pensar muito em cada público, de cada lugar, para enxergar ali a familiaridade que esses locutores e que essa rádio precisa ter com as pessoas. Regina, a gente trabalha muito com pesquisa, né? O fato de você estar num grande grupo de comunicação como a Bandeirantes, então isso te propicia a investir em pesquisa. Então a gente faz muito investimento em pesquisa para descobrir exatamente o que o ouvinte quer. Não é só tocar música, rádio. Rádio é comunicação, rádio é promoção, rádio é jornalismo. Agora sim, você tem que dizer exatamente o que o teu público consumidor quer. Né? Que música que ele quer ouvir, o que toca o coração das pessoas. A gente está aqui para conquistar os ouvintes e conquistar fãs, né? É assim que a gente trabalha. Tá bom, olha, Betinho, eu quero mais sucesso ainda, tá? Que venham muito mais coisas legais ainda para essa rádio, né? Para Band FM Poa. E ela fica, bem que tu falou, do dia inteiro, né? Ela começa às... Não, ela é 24 horas. 24 horas. 24 horas. Ligou, pode sintonizar. Tá lá. A gente tem uma madrugada viva, é importante dizer isso, assim. Porque quem ouve rádio de madrugada, você quer companhia. Né? Você não quer dormir, você quer, então, a nossa madrugada nem toca música. É só aqui, ó, só comunicação através do WhatsApp, ouvinte no ar, e os comunicadores super bons e tudo mais. Então a rádio é 24 horas, sintonize 93.3, experimentem, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nós estamos muito felizes aqui de receber, com certeza. Obrigado você pelo seu carinho. Obrigada mesmo, imagina. Sempre pelo abraço, pelo sorriso, pela positividade. Imagina. A gente sente em você, assim, quando chega aquele abraço gostoso de boa sorte. Verdade. E, ó, obrigado. E eu fico mesmo feliz, né, de mais novidades. E depois a gente quer trazer também os outros locutores, né, da rádio. Simone tem que estar aqui para compartilhar o que ela sabe. Com certeza. Essa mulher sabe, viu? Eu sei, conheço bem. Obrigada, viu, Betinho? Querido, valeu mesmo. Mais sucesso ainda. Bom dia para vocês, obrigado. Gente, vocês sabem o que significa ESG? A contadora Liliane Castro explica como esse conceito que envolve responsabilidade ambiental, social e de governança está mudando a forma de fazer negócios no Brasil e no mundo. Você já pensou que nós, mulheres, temos um papel bem importante na construção de um futuro sustentável?
Nós, mulheres, somos agentes de transformação em tudo que está acontecendo hoje de forma muito rápida. Hoje nós vamos falar sobre sustentabilidade. O que nos traz a sigla ESG? Você sabe o que isso significa? ESG, traduzindo, trata-se de ambiental, social e governança. Bom, ambiental é o quê? É o meio ambiente. Social são as relações que nós temos. E governança é como a gente faz essa administração, como a gente faz essa organização disso tudo. E nisso tudo, a gente tem a sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? É o equilíbrio das necessidades para garantir as futuras gerações. E aí a gente envolve esses 3 pilares. Quando nas empresas a sustentabilidade alinha o lucro, as relações sociais e um ambiente melhor de trabalho, no seu lar ela está ligada a escolhas e hábitos que constituam um futuro melhor. Eu tenho sustentabilidade no meu lar. Quando eu falo de meio ambiente, eu falo de lixo, separação de lixo, eu falo de economia de água, eu falo de otimização de recursos que nos tragam a energia elétrica de forma mais sustentável. Bom, e aí eu venho para a econômica. Eu faço a gestão do meu financeiro, eu faço a gestão das minhas aplicações. E como que eu faço com a questão de inovação também? A social, eu respeito as diversidades, eu respeito aquele que está comigo. Isso é a social dentro da nossa sustentabilidade no nosso lar. Como eu tenho sustentabilidade na minha empresa? Eu tenho a parte ambiental, utilização de produtos que não agridam o meio ambiente, redução de resíduos, uma gestão de processos que tragam melhorias nesta parte do meio ambiente. Econômica, fazer a gestão adequada dos meus recursos, tanto na parte de aplicação, investimentos, a parte financeira, fazer com que o caixa tenha um fluxo adequado, de forma que meu planejamento ele seja efetivo e traga um resultado positivo para a minha empresa. O social eu tenho também, eu tenho o cultural, né? Trazer o respeito aos colaboradores, trazer todo o respeito ao meu cliente também. E aí nós temos também a parte de treinamentos para que isso aconteça. E a empresa sendo atuante nisso, isso garante muita visibilidade no mercado para ela. Esse que é o ponto. Além de estar sendo sustentáveis, além de ter um retorno disso, eu também tenho uma visibilidade e um resultado positivo perante a sociedade, como uma empresa que até às vezes pode ser certificada com isso. Então, nisso tudo, empreender sustentável significa criar um negócio bem planejado, bem administrado, gerando lucro e impacto positivo. E aí a gente tem toda essa questão desse paralelo, casa, empresa. Mas o que nos traz tudo isso? Nos traz que quem tem que fazer a mudança somos nós, que a nossa mente tem que abrir, a gente tem que mudar os paradigmas. A mudança é muito rápida hoje, as coisas acontecem muito rápido. Então a gente tem que estar preparado para tudo isso. E aí a pergunta que eu faço é: você é sustentável? Tá bem, vamos refletir, né? Obrigada, Liliane. Bom, já tô aqui com ele, Dr. Gilberto Laorgue Nunes, ele que é cardiologista, vocês sabem que é o nosso colunista que fala dos problemas de coração, né, das coisas relacionadas a ele. Enfim, hoje a gente vai falar de uma coisa que inclui bastante vocês aí de casa, tenho certeza absoluta, que é a questão da medição da pressão arterial em casa. Porque nós já falamos aqui, né, doutor Gilberto, que muitas vezes a gente vai no consultório para medir pressão, aconteceu comigo, inclusive. Sim. Muda completamente, porque a gente está nervosa, está ansiosa, está estressada aquele dia. Então, primeira coisa, quer dizer, a medida de pressão arterial em casa funciona? Então, Regina, funciona, tá?
O diagnóstico da hipertensão arterial nem sempre é uma coisa simples, porque envolve múltiplas medidas. Né? A gente sabe que uma medida isoladamente, em que os níveis tensionais estão elevados, necessariamente não significa que aquela pessoa seja hipertensa. Mesmo aquela medida que a gente faz no consultório, com técnica adequada, com aparelhos adequados, ela é uma medição. Né? E todos esses fatores que tu mencionaste anteriormente podem interferir. De repente a pessoa chega atrasada para a consulta, está correndo, não conseguiu lugar para estacionar, então óbvio que essa medida não é 100% fidedigna. Ou teve um dia atípico, às vezes a pessoa está correndo desde de manhã cedo, não parou um segundo, não se alimentou direito. E a gente tem que entender também, e é uma coisa que eu tento explicar para os pacientes, é que mesmo pacientes que têm pressão normal, podem eventualmente ter uma medida de pressão alterada. Isso não significa hipertensão. Hipertensão é quando a maior parte das nossas medidas de pressão são alteradas. Ou seja, quando a média das medidas de pressão durante o dia, ou durante a noite, ou durante os 2 períodos, está alterada. Então, é importante que a gente entenda esse conceito. E justamente por causa desse conceito, que são necessárias múltiplas medidas para a gente fechar um diagnóstico de hipertensão, é que a medida caseira pode nos ajudar. Tá, porque ela teria que ser feita com frequência, né? Isso. Agora, você falou uma coisa importante, que é a questão dos equipamentos adequados também, que lá no consultório a gente tem. Então, primeiro, quer dizer, vamos na frequência. Com que frequência a pessoa tem que medir a sua pressão se for em casa? Então, existem diretrizes médicas, e a mais recente é uma diretriz europeia sobre hipertensão, que dá as recomendações de como a pressão deve ser medida no domicílio. Em primeiro lugar, infelizmente, a maioria dos aparelhos que estão disponíveis no mercado não foram validados. O que é ser validado? É ser comparado com medidas feitas com a técnica tradicional, né, com o esfigmomanômetro e o estetoscópio, para a gente ver se as pressões são aproximadas entre a que a gente mede com os aparelhos médicos e com esses aparelhos de casa. Tá? Então, infelizmente, menos de 5% dos aparelhos que estão disponíveis para venda são adequados. Tá, e como é que então a pessoa faz na hora de procurar um aparelho desses, né? Isso. O que ela tem que procurar, o que ela não pode, o que ela tem que evitar? Então, os que são mais fidedignos, tá, são aqueles que medem a pressão no antebraço com um manguito, ou seja, aquela peça que envolve o braço, certo? E não os de punho. Os de punho são menos acurados do que o de braço. Tá? A Sociedade Brasileira de Hipertensão tem na sua página uma lista de equipamentos de medição caseira que foram validados. Então é só entrar no site da Sociedade Brasileira de Hipertensão, sbh.org/aparelhos-de-pressão-arterial. Ali tem uma lista dos equipamentos nacionais que estão validados e, consequentemente, dão medidas fidedignas da pressão arterial. E a pessoa pode medir, se ela pegar um aparelho bom, né? Na verdade, isso que o senhor está falando. Ela pode se medir, automedir, ela pode fazer essa medição sozinha? Pode. Então, o primeiro passo é o aparelho correto. O segundo passo é como medir. Então, o que é recomendado são 2 medidas, uma de manhã, cedo, não logo depois de sair da cama, mas antes de tomar o café da manhã, certo? A pessoa precisa ficar em um ambiente tranquilo, silencioso, relaxar durante 5 minutos e aí fazer a medida da pressão. Então ela faz uma medida, espera 1 a 2 minutos, faz uma segunda medida, se quiser fazer uma terceira, mais 1 ou 2 minutos. É importante ela estar sentada confortavelmente, com as costas escoradas, com o braço sobre um suporte, certo? Não segurando o braço contra a gravidade. Tá? E essa medida deve ser repetida à noite. O que se recomenda... Por quanto tempo? Isso? Uma semana? Então, se recomenda um mínimo de 3 dias. O ideal é que seja durante uma semana, 7 dias. E isso é importante não só para a gente confirmar eventualmente um diagnóstico de hipertensão cuja suspeita surgiu no consultório, com uma medida isolada alterada, mas também como acompanhamento, ou seja, para se aferir em casa
a eficácia dos medicamentos antihipertensivos. Então tem 2 valores isso, desde que feito de maneira adequada. Então o que a pessoa faz? Pega a média dessas medidas durante o dia. Ela pode até anotar ali, para levar para o médico, né? Ela deve anotar, mas ela pode fazer mais que isso. Ela faz a média de todas as pressões tomadas durante a manhã e a média de todas as pressões tomadas durante a noite. Se a pressão durante o dia, na média das medidas, estiver acima de 135 por 85, aí o diagnóstico de hipertensão fica bastante plausível. Tá, e por exemplo, tem pessoas que de manhã, vamos supor, têm a pressão mais alta, ou de noite tem a pressão mais alta do que de manhã, vamos supor. Pode ser diferente esses números? Pode ser diferente, tá? Na maioria dos hipertensos, a pressão tende a subir mais durante o dia, tá? Mas existem casos de pessoas que têm o que se chama de hipertensão noturna, que é quando a pressão arterial está elevada apenas à noite. Isto geralmente está associado com distúrbios do sono, especialmente a apneia do sono. Só antes de encerrar, quero perguntar, porque eu já vi pessoas dizendo assim, mas eu não preciso desse aparelho, porque hoje tem aplicativos no celular que a gente consegue fazer isso e medir. Esses aplicativos funcionam? Infelizmente, nenhum deles foi validado. Então, a gente não pode recomendar que eles sejam utilizados em substituição a esses aparelhos de braço caseiros, que esses sim, alguns deles pelo menos, já foram validados e têm a chancela das sociedades médicas para serem utilizados em casa. Quer dizer, ou seja, a gente quando for então no médico, daí já leva essa média ou até a nota, né, direitinho leva lá, que é para a gente saber se tem esse diagnóstico ou não, e aí sim começar um tratamento, né? Sim, facilita muito, porque às vezes a gente pede um exame chamado de MAPA, que é um exame que monitora a pressão durante 24 horas. Então, a pessoa vai num hospital, numa clínica, implanta um manguito, coloca um manguito ligado a um gravador na cintura, e esse aparelho vai fazendo medidas múltiplas durante o dia, durante a noite. É um exame, tem um custo, evidentemente, a maioria dos convênios paga, mas essa medida caseira, se ela é feita com aparelhos adequados e de maneira padronizada, ela pode nos ajudar também. Tá bom, doutor Gilberto, obrigada, viu? Sempre muito boas as informações aqui e dicas pro pessoal de casa. Valeu. Gente, a doutora Virgínia Lobato Flores explica hoje sobre uso capião de imóvel por herdeiros, um tema que gera muitas dúvidas e sempre merece atenção. Oi, Regina, bom dia, um ótimo dia para o pessoal de casa. Um assunto que tem chamado bastante atenção nas redes sociais é sobre a possibilidade de um herdeiro pleitear o uso capião de um imóvel que é objeto de uma discussão dentro de um inventário. Mas afinal, um herdeiro que passa a morar sozinho em um imóvel deixado para partilha, cuida deste imóvel, reforma, paga as contas, age como se fosse o dono por longos anos, ele pode obter a propriedade, a posse definitiva deste bem? A resposta é positiva. O STJ afirmou o entendimento que herdeiros podem ajuizar a ação de uso capião extraordinário sobre um bem que é objeto de um inventário. Para tanto, ele deverá comprovar a sua posse exclusiva, ininterrupta, o seu ânimo de dono e o período aquisitivo. O caso envolveu um filho que morou por 15 anos na casa do pai falecido. Enquanto ele cuidava do imóvel, os irmãos não demonstraram nenhum interesse sobre ele. Embora a Justiça de São Paulo tenha negado o pedido, o STJ entendeu que, se cumpridos os requisitos legais, é possível sim adquirir este imóvel por uso capião, mesmo sendo ele um bem de herança e estando em discussão na Justiça. E agora, dá tempo de fazer alguma coisa se você está nessa situação? A minha orientação é que sim. Se ainda tem tempo em relação à demanda do uso capião, procure esse herdeiro, esse sobrinho, esse tio, esse primo que está no imóvel e faça com que ele assine um contrato de comodato, onde ele vai ter o uso do imóvel sem pagar por ele, mas não terá o ânimo de dono, um dos requisitos aí indispensáveis para o pedido de uso capião. A gente está falando de bens imóveis, mas tal situação se aplica também para carros, motos, barcos, para bens móveis em gerais. Então, se você está passando por um litígio judicial envolvendo uma partilha de bens, fica ligado, porque você pode sair sem absolutamente nada. Então, gostou dessa dica?
Aqui no Band de Mulher com a Regina Lima eu trago sempre as últimas informações do nosso mundo jurídico. Até o próximo programa. Valeu, Virgínia, obrigada. Já estou com a Juliana Viegas aqui comigo, ela que é biopatologista, nutricionista, geneticista. Inclusive falamos sábado passado, né, do teste de DNA. E hoje a gente vai falar de uma coisa que a gente ouve falar, mas não sabe bem o que é, né? Síndrome do intestino irritável. Então, primeira coisa, quer dizer, quando é que a gente percebe que isso passa a ser um problema mesmo, né? Porque tem gente que diz assim, mas eu sempre tive um probleminha aqui, um probleminha ali, mas tá tudo bem. Quando é que a gente vê que isso realmente precisa de um médico e se resolver, Juliana? Tudo bem? Tudo bem, Regina, sempre um prazer estar aqui. Para nós também. Bom, essa questão da síndrome do intestino irritável é uma questão muito polêmica, né? Por quê? Porque tem pessoas que ficam uma vida inteira com sintomas, com desconfortos. Mas achando que é normal. Achando que é normal, ou às vezes, né, com desconfortos muito grandes e não conseguem ter um diagnóstico. Então, o que acontece? Primeiro, a gente tem que prestar atenção para como está o funcionamento do nosso intestino, né? Aquelas pessoas que acordam com a barriga, sabe, retinha. Sim. E chega no final do dia, tá com a barriga que parece um tambor. E às vezes durinha também. Durinha e com dor. Barulhos, então alguém às vezes fala assim, nossa, eu fico até com vergonha porque eu tô almoçando e a minha barriga tá num carnaval. Porque às vezes as pessoas dizem assim, tá roncando porque eu não comi faz tempo e tal, mas não, tem pessoas que já comeram e fazem esse barulho mesmo, né? Exatamente, então assim, são desconfortos que se você tiver um aqui, outro ali, ok, até passa desapercebido. Mas tem pessoas que ficam com isso ao longo da vida e esses sintomas são acompanhados por dor ou às vezes oscila em constipação crônica e depois diarreias. Às vezes a pessoa se alimenta, faz uma alimentação importante, café da manhã, almoço e logo já tem que ir no banheiro, sabe? Então... E muitas vezes acompanhados de dor. Só que qual é a grande questão da síndrome do intestino irritável? O paciente, ele vai ao médico, né, e fala, olha, eu não estou me sentindo bem, a minha barriga está estufada. O médico, ele solicita exames, que é necessário, né, tem que haver uma investigação, mas geralmente esse paciente não aparece nada nos exames. Então ele faz uma colonoscopia e o intestino está perfeito. Ele faz, vê alguma coisa, se ele tem gastrite, ele pode ter uma gastrite leve, mas nada que, entende? Então, na verdade, a síndrome do intestino irritável, ela é uma patologia mais funcional. Mas e tem causas para isso? Não sei se é alimentação, o que seria exatamente? O que acontece, né? Alguns profissionais dizem que é uma questão psicológica. O paciente está muito estressado, então aí ele tem esse estufamento, tem essa dor, sabe? Mas o que você falou é muito importante, porque assim, Regina, agora a gente está descobrindo aquelas bactérias do intestino, lembra? Então, essas bactérias, se em disbiose, elas vão produzir uma maior fermentação. E isso causa um desconforto, aonde as proteínas não conseguem ser bem degradadas. Então, esses barulhos, sabe? Às vezes um odor forte, às vezes até uma questão de ansiedade emocional pode ser decorrência desta disbiose, que acaba causando uma inflamação bem leve, sim, que você não consegue detectar, né, em um exame. E pode ficar por muito tempo assim sem detectar. Sim. E só detectar realmente bem depois, né? Exato, às vezes as pessoas passam a vida inteira com sintomas assim. E qual é a diferença, por exemplo, de intolerância? Porque hoje a gente ouve falar, né? A pessoa tem intolerância à lactose ou intolerância ao glúten. Como é que a gente sabe, né, pelos sintomas, assim, a diferença? Olha, uma intolerância é uma questão enzimática. Então, por exemplo, o paciente tem intolerância à lactose. Ele isso é genético, de produzir a enzima lactase que degrada a lactose. Então, é uma questão específica. Tipo a amilase degrada o amido, a protease degrada a proteína.
Tá? Isto é uma intolerância. Agora, essa questão do glúten, né? Aí é uma sensibilidade, né? Ou seja, aquele alimento, por algum motivo, pode ser uma intolerância, pode ser uma alergia, pode ser uma desbiose, né? O intestino ele está inflamado, uma inflamação branda, mas isso faz com que ele não consiga degradar corretamente um alimento e esse alimento acaba inflamando mais ainda o intestino. Bom, e aí diagnosticado, que não deve ser fácil mesmo, a gente já entendeu aqui, né? Que fica às vezes muito tempo sem saber. Diagnosticado o problema da síndrome do intestino irritável, o que fazer? Quer dizer, que tipo de tratamento a gente tem hoje? Olha, o ideal seria, primeiro, fazer, né? É que a síndrome do intestino irritável ela não é um diagnóstico ou uma patologia, ela é uma condição, entende? Aonde você não teve nenhum exame de imagem falando, olha, é uma colite, é uma doença de Crohn, é um sintoma, entende? Então, sabido isso, a gente pode olhar para a questão alimentar. Então, parar de comer alimentos com agrotóxicos, alimentos processados com muitos conservantes, imagina. Então, uma medida que a gente tem que tomar para mudar algumas rotinas. Exatamente. Primeiro, a alimentação. Né, deixar de comer coisas embaladas, vamos comer coisas mais naturais, frutas, verduras, né, arroz, fibras, né? Ou você pode também utilizar os probióticos. Então, hoje em dia, tem pessoas que fazem kefir, chucrutes, esses são probióticos naturais. Mas a gente tem que tomar cuidado porque, às vezes, pode ter uma contaminação cruzada. Então, assim, na nossa casa, principalmente aqui, né, muito úmido, começa a existir uma proliferação de fungos e a gente não vê esses fungos. Então, você pode acabar contaminando, né, esse kefir e acabar não sendo tão benéfico. Então, hoje existe todo um estudo de bactérias específicas para ajudar na saúde intestinal, que são os probióticos que são feitos, né, fabricados. Então, isso é uma forma boa, né, de utilizar. Tu diria que se as pessoas já tomassem, já fizessem uso desses probióticos naturais, isso já resolveria muita coisa, muitos problemas que as pessoas têm? Já ajuda, né? Então, assim, primeiro, a alimentação mais saudável, o uso dos probióticos, né? E de prebióticos, que são os alimentos que as bactérias boas comem, como frutas, verduras, né? Que são essas fibras. Depois, a questão emocional, claro que é difícil, como que eu não vou me estressar no meu dia a dia? Mas o cortisol, que é o hormônio de estresse, ele também inflama o intestino. Então, assim, fazer coisas que você gosta, sabe? De repente, curtir momentos, não viver uma vida tão mecânica, sabe? De repente, conversar, dar mais atenção a hobbies, né? Ficar com pessoas... Ao descanso mesmo. Exato, né? Descanso, um bom sono, sabe? Ter lazeres. Isso também ajuda na questão da síndrome do intestino irritável. Tá bem, nos deu uma aula aqui, né? Vamos ver se agora a gente aprende. Quando tiver alguma coisa, vai lá, né? Isso logo mesmo. Procurar o médico. Obrigada, tá, Ju? Eu que agradeço. Valeu. Agora a gente vai para um breve intervalo comercial com patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Piranga 7630 aqui em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos só na Simoneto. Hora de estilo Simoneto aqui no Band Mulher. Hoje não vou entrevistar nenhuma arquiteta, gente, vou entrevistar uma corretora imobiliária. Mas sabem quem é essa moça bonita que está aqui? Irmã de uma outra moça tão bonita quanto, que é a Cristiane Dias, querida, veio aqui, já conversou com a gente, ela que também é jornalista, apresentadora. E a Gabriela Dias, que está aqui comigo, na verdade, está num ramo completamente diferente, né? Veio falar sobre isso, sobre essa questão de ser corretora, enfim, do mercado, como a gente está, né? Em primeiro lugar, seja muito bem-vinda, tá, Gabriela? Tu também. Muito obrigada, é um prazer estar aqui.
E aí eu queria começar perguntando o seguinte, né? Aliás, o que hoje as pessoas procuram mais? Se é apartamentos prontos, imobiliados, né? Se tem preferência isso no mercado, ou se as pessoas também gostam de investir, de repente, em apartamentos em planta, enfim. Então, as pessoas estão procurando muito o conforto e a praticidade do entrar e morar hoje em dia, né? Que é algo que facilita muito. Claro que também tem o cliente que quer um apartamento na planta para fazer conforme o gosto dele e as suas necessidades. E também temos um termo que é house flipping hoje em dia, que é o investidor do mercado imobiliário, que ele procura imóveis para reforma e revenda, justificando o porquê da procura pelos imóveis já prontos e planejados. Agora a gente fica quase louca mesmo, eu que já me troquei 2 vezes de endereço, a gente fica quase louca quando vai numa casa ou num apartamento, enfim, que já está mobiliado e decorado. Isso influencia muito, né, na compra? Com certeza, é o encantamento, né? Um imóvel bonito, ele cria uma conexão emocional com quem está lá dentro, a pessoa consegue imaginar, né, como é que seria a vida dela estando lá dentro. Bom, a gente está mostrando um vídeo ali, mostrando já um apartamento decorado. Olha que lindo isso, gente. Esse é o Golden Lake. Esse é o Golden Lake, tá. E mas lindos, né? Ó. E como muda tudo, né? A gente poder ver realmente a luz já, né? Tudo direitinho. E essa questão dos móveis também, mesmo que a gente não compre o decorado, a gente já consegue ali ter uma ideia de espaço do que a gente vai fazer, né? Os nossos móveis, se a gente vai ter que trocar, o que vai ter que fazer. O impacto visual, ele é muito decisivo, né? Com certeza. A gente consegue ter uma noção de espaço, o que fica bem em tal lugar, a funcionalidade, as ideias, né? Às vezes até um incentivo. E por isso é tão importante, né, Gabriela, essa parceria também, digamos, de lojas de imóveis planejados, como a Simoneto, com os empreendimentos, porque realmente muda tudo na hora que tu entra num apartamento e vê aquilo mobiliado já, decorado, com luz, com iluminação perfeita. Com certeza, o corretor precisa ter arquitetos amigos, precisa conhecer boas lojas para ter a melhor indicação na hora da compra. Com certeza. Né? Isso faz toda a diferença. Agora, vantagens práticas, vamos dizer, né, para essa compra, para tu adquirir já um apartamento decorado, mobiliado, aí com projeto de interiores. A prática é que se torna um imóvel muito mais competitivo no mercado, né? Aquele imóvel que é bonito, ele vende pela imagem, a procura dele é muito maior, os clientes vão querer visitá-lo, né? Tem um retorno muito maior, a liquidez desse imóvel, né? Porque é um valor que já está agregado dentro do imóvel, isso não é só uma parede. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar, porque na verdade, assim, muitas vezes também a gente acha que vai valer bastante em algumas coisas e chega na hora, as pessoas não querem muito, o novo comprador não quer investir muito. Mas tá caro e tal, mas sem perceber que já tá com a casa pronta, né? É só pisar e morar. Exatamente, porque na verdade o cliente ele vai lá, ele já começa a ver os defeitos, os problemas, o que ele precisa melhorar, não tem noção do valor que ele vai ter que investir de fato, o tempo gasto, né, num projeto, numa obra geralmente é dor de cabeça. Então, os móveis planejados, né, os ambientes decorados, com certeza eles são muito mais atrativos. Tá bom. Mas obrigada, viu, pela trazer essa experiência aqui do mercado pra gente, tá, Gabriela? Eu Valeu. Que agradeço. Você tá pensando, falando nisso, né, em renovar a casa ou o ambiente profissional? A Simoneto Grupo Duarte tem o projeto ideal para realizar o teu sonho e com condições que cabem no teu bolso. Como explica, claro, o diretor comercial da empresa, o João Lacerda. Simoneto Grupo Duarte, há 17 anos transformando sonhos em ambientes sofisticados e personalizados aqui no Rio Grande do Sul. Para você que ainda não me conhece, meu nome é João Lacerda, sou diretor comercial da Simoneto Grupo Duarte. Aqui cada projeto é criado sob medida para transformar o seu sonho em realidade com muita sofisticação, elegância e exclusividade. Trabalhamos com materiais de alto padrão, tecnologia de ponta e um atendimento totalmente personalizado. Cada móvel é feito milimetricamente para refletir a identidade do cliente, entregando funcionalidade com elegância. São mais de 17 anos de experiência, 10 mil projetos realizados
e tradição e expertise no seu projeto com processos devidamente testados e aprovados pelos nossos clientes. Você conta com uma empresa com 5 anos de garantia e também a primeira empresa no ramo de imóveis planejados com setor especializado no sucesso do cliente para atendimentos especiais de pós-montagem e assistência. Transforme agora o seu lar com quem é referência em imóveis planejados de alto padrão. Vem conhecer a Simoneto Grupo Duarte. Estamos prontos para realizar o seu projeto com excelência. Grande, João. Obrigada, valeu. Bom, e falando em casa, nós agora vamos falar de saúde em casa, né? Que tá ele aqui já comigo, o Alexandre Pires, que é sócio fundador, vocês sabem, da CG Home Care. Hoje vamos falar de um assunto que eu quase não gosto, que é sobre pets, né? Ele sabe a paixão que eu tenho pelos pets e ainda mais a importância desse assunto que o Alex traz hoje, que é justamente o pet na vida de um paciente, né? E a importância que tem isso, quer dizer, o que ele traz de coisas bacanas, né, Alex? Pois é, sabe, Regina, esse é um assunto que eu sei que tu gosta, então é escolhido a dedo, gente, para Regina. A gente já falou aqui sobre a importância de como cuidar da casa com o pet, com o paciente acamado. E isso aqui é um complemento. Quem quiser ver o primeiro vídeo, tá lá no YouTube da Band, no YouTube da CG Home Care também. E agora são estudos mais completos que falam do que ele causa realmente no dia a dia do idoso. Então a gente tem aqui a relação, né? Então assim, a primeira coisa que causa e que me chamou muita atenção quando eu li esse estudo é que encoraja a adesão do paciente no tratamento. Mas como assim? O que uma coisa tem a ver com a outra? Pois é, o paciente ele vê no pet uma motivação de continuar a se tratar, né? E principalmente naqueles pacientes que têm depressão. Ou seja, esse animalzinho depende de mim, esse animalzinho me dá carinho. Então, isso que eu ia te dizer, envolve preocupação também com o animal. Porque eu, por exemplo, se eu ficasse doente, eu ficaria muito preocupada com os meus pets. Então, isso já tira um pouco da preocupação. Exato, e daí tu vai te motivar a te cuidar. Exato. Né? Pra não ficar doente. E também a alegria, o carinho deles, né? Exato, isso aí é uma das coisas principais que esse estudo trouxe, é que o efeito que o pet traz no tratamento, ele reduz o estresse, que é o segundo ponto que foi de destaque. Né? E não reduz o estresse somente, gente, do paciente, mas da equipe que trabalha com aquele paciente. Então, tu imagina, todo mundo, claro, é um ambiente mais alegre, tem um pet participativo, brincalhão, querido, que dá carinho, que tem essa troca. Não tem como não abrir um sorriso, não tem como não ficar animado junto num ambiente com o pet. E incentiva, né, Regina, a comunicação. Né? Então, assim, tu vai falar sobre o pet, tu vai falar sobre o tratamento, tu vai envolver os dois temas e todo mundo está envolvido na mesma situação, naquele ambiente, naquele dia a dia que tem um atendimento. E eu vi também que melhora a comunicação entre o paciente e a equipe. Justamente, né? Por causa dessa interação, Regina. Né? Então, assim, o animal, ele une, na verdade, o tema tratamento com a questão da equipe, né? Então, acho que essa questão emocional, essa questão psiquiátrica, e psicológica, em alguns casos, não psiquiátricos, o psiquiátrico vai mais específico com muitos mais medicamentos, mas o psicológico do paciente, ele é diretamente ativado para o lado positivo da situação, né? De querer se manter bem para cuidar desse pet, de querer ver aquele pet bem, de ter uma motivação para o meu tratamento. Essa equipe é tão querida com o meu pet, né? Que bom que eu tenho uma equipe que gosta de animais também. Então isso vai fazendo com que o tratamento de atenção domiciliar, ou mesmo quem não tem uma atenção domiciliar em casa, mas que está em fase de tratamento, uma quimioterapia, por exemplo, que não precisa ter o tempo inteiro. Uma parte no hospital, volta para casa. Então, esse pet, ele traz essa motivação muito importante. Agora, falando sobre isso, o home care, nesse aspecto, é muito mais fácil da gente ter essa relação com o pet, né? E isso eu acho que, acredito eu, já falou sobre isso aqui, mas que os hospitais, realmente, quanto mais tivessem essa interação, né, com os pets, talvez mais interessante fosse. Hoje, Regina, muito legal tu trazer isso, porque hoje já tem hospitais que liberam a entrada de pets. Não são todos, claro que
é uma série de protocolos que precisa ter de inserção. A gente sabe que é por causa da higiene. Enfim. Exato, mas assim, hoje já estão abrindo a mente para isso. Então, aqueles pacientes terminais, por exemplo, para ver no seu último momento aquele seu pet, aquele seu amigo, porque na fase terminal a gente sabe que muitas vezes é levado para o hospital esse paciente, não tem como. Mas a presença desse pet faz toda a diferença. E durante o tratamento também. Então, eu acho que a mente das pessoas está sendo focada para o bem-estar, e isso já é um grande ganho para a saúde como um todo. É o nosso bem-estar no dia a dia. E essa é a saúde do futuro, como eu costumo falar. E o home care é o futuro. E até porque a família do presente e a família do futuro sempre terão pets. Exato. Cada vez mais. Aqui, então, no Rio Grande do Sul é campeão. E hoje, Regina, a opção das pessoas por viver sozinhos, né? Muitas vezes o parente mais próximo é o pet. A companhia que ele tem. A companhia que ele tem. Exatamente. E aí veio a história da preocupação, porque tu sabe que o pet não tem como ficar sozinho, por exemplo, e se defender, né? Claro. Então a gente precisa estar bem. E aliás, vou falar de uma outra paixão rápida. Dá tempo, gente. O diretor, daqui a pouco vem a voz, gente. Quietíssimo, não sei o que aconteceu com ele. Tem um filme que eu assisti que eu acho que tu vai amar, que se chama O Amigo. Ai, que amor. Que fala, dois amigos, né, um homem e uma mulher, são amigos, e ele se suicida. Só que ele deixa um pet, um grandão assim, enorme, e para ela cuidar. Então ela começa a desenvolver e começa a entender a depressão que aquele pet também estava tendo ao largar. E os animais, eles realmente sentem tudo, né? O filme é lindo, para quem é apaixonado por pet, fala disso. Mas filme triste com um pet, não me convide, porque eu chegando no meio já fico nervosa, já saio tensa. Já. Não, mas não quero. Esse termina bem, esse termina bem. Tá bem, obrigada, viu, Alex, como sempre. Olha só, a Serra Gaúcha tem um programa turístico que une natureza, gastronomia afetiva e história. Chegou a hora do quadro Deixa eu te contar. Oi, deixa eu te contar. Eu sou a Carlise Bianchi, diretora do Grupo Broker, e hoje nós estamos aqui na casa da vó Ivone para contar para vocês um passeio super legal que se chama Pé da Cascata do Caracol. Sim, esse que tem como pilares cultura, lazer e natureza. E vocês vão poder ver o Pé da Cascata de uma forma inusitada, sem falar nas delícias da casa da avó. Uma gastronomia afetiva, receitas de família, onde você vai poder comer uma torta deliciosa de maçã, ver as peças da casa da avó, o quarto dela, o quarto de costura, alguns objetos que eram da família estão aqui. Então, vem conhecer o Pé da Cascata do Caracol e a casa da vó Ivone. Gostou da dica? Obrigada! Bom, vamos para mais um intervalo comercial com patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Piranga 7630 em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos só na Simoneto. De volta com o Band Mulher, e você já sabia que o perfeccionismo pode atrapalhar mais do que ajudar? A terapeuta Josiê Pacheco fala sobre isso no programa de hoje. Bom dia a todos. Hoje eu trago uma reflexão sobre os malefícios do perfeccionismo. O perfeccionismo é uma característica de personalidade acompanhada por um padrão de comportamento que, quando praticado de forma exagerada, leva a pessoa a desenvolver alguns transtornos psicológicos, como a ansiedade, irritabilidade, baixa autoestima, estresse, insônia, distúrbios alimentares, crises de pânico e sintomas depressivos. O fato de estar o tempo todo em alerta para não errar, prestando atenção em absolutamente todos os detalhes e estabelecendo metas altíssimas para si e para os outros, faz com que o indivíduo esteja sempre tenso e estressado. Esses são gatilhos perigosos, pessoal, que levam a pessoa a desenvolver um ou até mais de um desses transtornos citados. Esse padrão não atinge somente quem lida com ele, mas interfere também nas relações com a família, amigos, colegas de trabalho ou da escola. Não é fácil conviver com uma pessoa que está constantemente irritada, tecendo críticas, diminuindo o seu valor ou o valor do outro. Para que o perfeccionismo não vire um problema, é preciso saber dosar todos esses sentimentos e buscar estratégias saudáveis no dia a dia para conviver com ele de forma sadia. Deixar de ser perfeccionista é um processo que requer paciência consigo mesmo. O primeiro passo é reconhecer
que o perfeccionismo está afetando a sua vida de maneira negativa. Entenda que errar é humano. Qualquer ser humano, inclusive você, é passível de erros e fracassos. Isso faz parte do processo natural de aprendizado e crescimento na vida. Permita-se errar, lidar com as perdas e aceitar as imperfeições. Lembre-se de estabelecer metas alcançáveis e realistas. Cada indivíduo é único, possui seu próprio ritmo e abordagem para lidar com as situações e compreender o mundo ao seu redor. As terapias integrativas e a psicoterapia são ferramentas auxiliares para desconstruir o perfeccionismo. Por meio destas ferramentas, as pessoas desenvolvem a habilidade de reconhecer e alterar padrões de pensamentos disfuncionais, trocando-os por pensamentos mais equilibrados e alinhados com a sua realidade. Bom final de semana a todos! Bem isso aí, né, Josi? Valeu, obrigada. Já está aqui comigo ela, doutora Stephanie Seolim, dermatologista. E hoje a gente vai falar de uma expressão que a gente tem ouvido bastante, eu acho que nas redes sociais principalmente, que é o Ozempic Face. A gente fica já curioso, mas Ozempic não é o nome de um remédio? Mas é justamente isso, né, Stephanie? Hoje em dia dá para se falar em Ozempic Face, em Mounjaro Face, em Bariatric Face. Exatamente. Né? São todos, na verdade, se referindo às alterações que podem acontecer na face com o emagrecimento rápido. Não tem relação propriamente à medicação, como algumas pessoas acreditam, que é a Ozempic, ou Mounjaro, a bariátrica, que tem esse efeito na face, esse efeito de derretimento na face. E a maioria das pessoas tem esse efeito. Quem emagrece muito rápido tem. O emagrecimento em si gera o consumo de coxins estruturais de gordura na face, que faz com que os ligamentos que estavam estirados também fiquem flácidos, então há uma flacidez ligamentar, há diminuição dos coxins que estruturam o rosto, há também perda de massa muscular na face, sim, porque as pessoas esquecem, mas quando a gente perde uma grande quantidade de peso, além da gordura que é perdida, a gente também perde massa muscular. E no rosto a mesma coisa, há uma atrofia dos músculos faciais, então fica aquele aspecto derretido, como se tudo tivesse caindo. E é engraçado que quando a gente vê mesmo uma pessoa que fez um tratamento assim, né, para emagrecer muito rápido, a gente diz, nossa, como a pessoa tá transparecendo, porque o rosto, claro, o rosto é a primeira coisa que desaba, aparece. Então tem uma perda de contorno da face, tem um aspecto mais de cansaço, porque perde a estrutura das maçãs do rosto, o malar medial que a gente chama, então fica com aspecto de cansaço. Tudo isso acontece e não está relacionado propriamente à medicação em si. Então não é o Ozempic que faz isso, o Mounjaro que faz isso, é o emagrecimento rápido. Então quando o emagrecimento é um pouco mais lento, as estruturas vão se acomodando, a pele tem tempo de ir voltando. Quando acontece de forma rápida, então tem esse aspecto derretido. Tá, e tu diria então que, por exemplo, se a pessoa está pensando em fazer um tratamento, né, para emagrecer, enfim, com esses medicamentos que hoje, aliás, são mais indicados ainda, né, nos casos de obesidade, justamente pela perda mais rápida, ela deve procurar, por exemplo, então, a sua dermatologista, uma pessoa, para fazer já um acompanhamento junto. Sim, para fazer um acompanhamento junto, nós temos os bioestimuladores de colágeno, nós temos o Ultraformer microfocado, que podem ajudar a reposicionar ligamentos, a melhorar a flacidez cutânea. Os preenchedores cutâneos também ajudam, porque esses coxins profundos e estruturais, a gente pode repor com ácido hialurônico esse volume para que não tenha esse aspecto doentio, inclusive, né? Porque as pessoas ficam com aspecto de doente, como se estivessem consumidas. Então tem procedimentos que a gente pode ir fazendo e não precisa ficar preocupado com a volumização excessiva, porque não é esse o objetivo. Então aquela pessoa que por muito tempo foi gordinha, ela quer ter um rosto mais fino, ela quer parecer Diz que a pessoa que tem o rosto mais fofinho é a que mais sente, na verdade, essa mudança, né? Isso, porque os coxins são consumidos, então sente esse desabamento. Então não precisa ficar com medo de, mas eu não quero ficar bochechuda, eu quero parecer magra. São preenchimentos
estruturais, é só para não ficar com aspecto desabado, não é para volumizar e deixar o rosto fofinho. Que, né, quem já foi gordinha não quer ter um rosto gordinho, quer ter um rosto magro, afinado, quer ter um rosto marcado, delineado, mas não consumido, não derretido. Eu gosto até de falar disso aqui, porque às vezes as pessoas dizem, mas ela está sendo até preconceituosa, dizendo que as pessoas querem afinar o rosto. Não, ela fala dela mesma, inclusive, porque ela sempre conta isso, que tu fizeste a cirurgia bariátrica. Fiz 10 anos atrás a bariátrica, então eu também não queria ficar com o rosto fofinho. Eu queria ter um rosto bem marcado, né, com uma área zigomática bem marcada, uma linha mandibular marcada, um perfil bonito, mas sem o aspecto derretido, caído ou dedoente. Então eu fui fazendo ao longo do tempo procedimentos, então preenchimentos, bioestimulador, ultraformer, para ficar firme, para ter contorno, para ter o rosto delineado que eu buscava, mas sem o rosto fofinho. Então não é um medo que as pessoas devam ter ao procurar, eu quero ser magra, prefiro ficar derretida do que gordinha. Não é uma escolha de uma coisa ou de outra. Isso também não é harmonização facial. Não é harmonização também é importante facial. Que a gente esclareça aqui. Eu nem gosto desse termo harmonização facial, porque ele é um termo correto, porque a gente harmoniza realmente. Claro, sim. Porém, ele ficou conhecido como uma coisa que deixa todo mundo igual. Que nem sempre harmoniza. Nem sempre harmoniza, exatamente. Demoniza às vezes, né? Exatamente. Que não é isso que a gente busca também. E tá, então quer dizer que na verdade se a pessoa fizer tudo direitinho, ela tá fazendo um tratamento para emagrecer com esses medicamentos que são, a gente já sabe que tem um efeito rápido. Ao longo desse tratamento ela já pode ir fazendo o estímulo de colágeno, ela já pode ir repondo aos poucos os coxins que foram sendo consumidos. E durante quanto tempo ela já vê resultado nisso? O resultado do preenchimento é imediato, os pacientes, né, já saem muito melhor. Os bioestimuladores levam de 3 a 6 meses agindo, assim como o ultrassom microfocado começa a agir a partir de 30 dias e vai agindo por até 6 meses. Então vai depender das necessidades, mas tudo isso tem que ser avaliado, porque as necessidades de uma pessoa não são as mesmas da outra. As pessoas têm uma estrutura óssea facial diferente, estrutura muscular diferente, estrutura de coxins de gordura diferente. Então a gente vai avaliar caso a caso e propor os tratamentos que vão trazer mais benefício, tanto para prevenir esse derretimento, quanto para aquela pessoa que já emagreceu, já sente esse derretimento e quer fazer procedimentos para melhorar esse aspecto. Valeu, Stephanie, é isso aí mesmo, a gente tem que esclarecer, a gente vê tudo isso nas redes sociais, não sabe do que se trata. Stephanie esclareceu agora aqui. Eu fico por aqui hoje, tá bom? Band Mulher, com patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Piranga 7630 em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos só na Simoneto, você já sabe. E o programa, claro, tá terminando, mas semana que vem tem mais, ó. Beijinho pra vocês, bom fim de semana, tchau, tchau.